Boa tarde a todos os meus amigos. Aqui estou mais uma vez convosco neste dia de Nossa Senhora da Conceição, a quem pedimos auxílio e proteção para Portugal durante este período calamitoso que estamos a passar. E nesta live de hoje achei interessante talvez mudar de temas ligados à poesia para uma outra linguagem que através da qual podemos expressar sentimentos e o nosso pensamento. Essa linguagem é a pintura. E iria falar de pintura do século XX através de um texto que escrevi para um livro que publiquei intitulado A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa. O subtítulo é Vultos Notáveis da Literatura e da Arte e a sua participação na guerra, que ficaria para umas futuras lives em que também poderíamos falar sobre os artistas mais cotados da época da Primeira Guerra Mundial, que participaram da guerra e durante a mesma continuaram a trabalhar nas suas obras, aqueles que ficaram mais à retaguarda e alguns mesmo no campo de batalha tiravam imagens quando estavam nas trincheiras sobre o que se passava durante as batalhas. Então vou começar a falar sobre a pintura. O que diz este texto é, digamos que uma generalidade, e depois em próximas lives começaria a falar dos movimentos pictóricos, que são efetivamente muitíssimos e muito ricos, inovadores. Neste princípio do século, a arte teve uma diversificação e uma multiplicação de valores em todos os países, não só nos que participaram da guerra, mas também no mundo inteiro. Vou começar então por ler, e o texto diz o seguinte: Quanto ao mundo da arte, teve o seu maior florescimento em França, para onde convergiam artistas de todos os países. Na verdade, era em Paris que se constituíam, portanto, mais aquelas oficinas de arte, e os artistas de todo o mundo circulavam, muito especialmente os europeus, circulavam por Paris, trocavam ideias e influenciavam-se uns aos outros em determinados períodos. Estavam numas escolas, noutros mudavam por influência de artistas que eles achavam mais consagrados e que tinham interesse para eles, para poderem aprender e fazer escola com os mesmos. E então vou continuar. As influências artísticas de outros países europeus e de outros continentes, como a África ou a Oceania, vieram de igual modo concorrer para o enriquecimento e pleno desenvolvimento das ideias de uma pleiade de artistas que eram depois transmutadas para produzir obras que até então não tinham tido possibilidade de executar devido ao espartilho marcante do conservadorismo neoclassicista. Ou neoclassista. Neste livro, traça-se em rápidas pinceladas a panorâmica das principais escolas de pintura e suas características, apresentando os vultos mais marcantes de cada uma delas. É isso que eu tentei fazer. Assim, consignado o período de estudo marcado na obra, poderá observar-se o nascimento do fauvismo e do expressionismo em 1905, do cubismo em 1908 e em seguida do suprematismo em 1915, do movimento Dada em 1916 e finalmente do neoplasticismo. É, na verdade, fantástica a riqueza da arte do século XX, que também seria apelidada de século de ouro. Terão existido anos em que, como o de 1916, se deram acontecimentos mais decisivos do que noutros, com seus reflexos na arte.
como por exemplo no âmbito bélico, depois da Batalha de Verdun, cuja ressonância se iria repercutir na arte através do nascimento do grupo dadaísta. Muito ficará na penumbra sobre a época aqui retratada, ou mesmo na mais escuríssima sombra, mas nos espaços históricos que preferencialmente foram iluminados, conseguir-se-á por certo distinguir que tipo de pensamentos e de sentimentos terão guiado os intelectuais e os artistas. Como, por exemplo, o que terá acontecido em 1905, data do nascimento do cubismo, com Matisse, Derain, Marquet e Vlaminck, e a sua preocupação em atribuírem à cor um papel primordial depois da sua exposição no Salão de Outono, em que se sabe que foram hostilizados pelo público, porque tinham efetivamente ideias novas, novas expressões de arte que os conservadores ainda não conseguiam assimilar nem admitir. Continuando com o texto. E também avaliar o que se passou verdadeiramente com a arte de Larionov e Goncharova, que marcaram a arte russa com a exposição Stefanos, realizada em 1907 em Moscou. E ainda no mesmo ano, com o delírio criativo da obra de Pablo Picasso, onde esse artista, cortando as amarras com o passado, soube aproveitar as características dos objetos de culto africano, anteriormente inclusos em coleções etnológicas de colonos ou missionários, e as influências da escultura ibérica para pintar uma enorme e arrasadora tela que designou por Les Demoiselles d'Avignon, uma tela mundialmente conhecida. Ao que consta, as reações dos seus amigos, em que se incluíam Apollinaire, foram negativas, ao contrário da opinião do poeta André Salmon. Contudo, foi nesse contexto que terá nascido o cubismo. A proeminente exposição no Armory Show de Nova Iorque, em 1913, terá então sido marcada pela notabilidade ao incluir obras de Cézanne, dos cubistas, dos dadaístas e dos irmãos Duchamp-Villon, e com a produção dos escandalosos nus de Modigliani ou com a criação do neoplasticismo por Mondrian, em 1907, foi-se avançando no mundo da pintura num ano tão duro e marcado pela tragédia nos campos da Flandres. Da maior importância foram ainda os trabalhos dos futuristas Umberto Boccioni, Gino Severini e Giacomo Balla, em Itália, e as telas de Giorgio de Chirico, precursor do surrealismo, e a sua pintura metafísica. Muitos outros inventivos pintores têm a sua obra analisada e descrita neste livro, onde perpassa a atividade de tantos corajosos artistas, tais como o pintor russo Kazimir Malevich, que fundou o movimento suprematista, o de Pierre Mondrian, que deu início ao neoplasticismo e fundou a revista De Stijl, na Holanda, os revoltosos do movimento Dada e o pintor Jan-Hans Arp, na Suíça, finalmente Kurt Schweitzer e o Märzbilder, na Alemanha. O Märzbilder era uma outra escola de arte, de pintura, que tinha características próprias e que futuramente eu também tenho intenção de explicar e expressar como é que era executado o trabalho dos pintores que se incluíram nesta escola Märzbilder. A revolução que se operou na arte europeia no início do século XX é comparável à que se processou em Itália durante o Renascimento, em que, de igual modo, os artistas que se debruçavam atentamente sobre as doutrinas evolucionistas quebraram as regras dos seus predecessores medievais e mudaram definitivamente os seus padrões de pensamento e sensibilidade. Portanto, há aqui uma revolução na arte no início do século XX. De facto, a arte tradicional limitava-se a reproduzir o mundo visível com a maior fidedignidade por meio da perspectiva,
Todavia, a física quântica, as ciências exatas e a teoria da relatividade vieram comprovar que esta visão era falsa, quer quanto à grande dimensão projetada no infinito, quer quanto à pequeníssima dimensão. Daí resultou um indeterminismo e novas aspirações artísticas. Vassily Kandinsky iria criar a cor abstrata, que logo seria adotada por outros pintores como Duchamp, Mondrian, Malevich, Braque e Picasso. Terá sido nesse ambiente de descobertas inéditas que nasceu a arte moderna. O trabalho era muito intenso nas oficinas em que alinhavam fauvistas, cubistas e expressionistas. O sistema figurativo foi alterado, tendo sido progressivamente acompanhado por uma consequente mutação do sistema de cores. Delaunay, ao inventar a pintura não objetiva, iria contribuir para a invenção de sistemas de novas cores que aplicaria nas suas telas no sentido de poder expressar a era da aviação supersónica e da conquista do espaço. Mudanças culturais e sociais contribuiriam para moldar a maneira de pensar dos cidadãos num contexto em que a filosofia, a psicologia e a sociologia passaram a ter mais força e significado. Gradualmente, a visão do mundo ia-se modificando. E por hoje ficamos por aqui e até uma próxima live com desejos de boa semana e muita saúde para todos. Muito boa noite.